Olá, queridos irmãos, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui novamente, Casa Bezerra de Menezes. Já tive pessoalmente aqui um outro dia, né? Foi maravilhoso. Eu saúdo a todos com a paz de Deus, a todos os internautas que estão nos assistindo a partir, né, da rede social. E hoje, agradecido muito, né, pelo convite, nós vamos trazer um assunto assim muito interessante, são os órfãos. Tratado no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18. Um espírito familiar, não é? Ele traz a seguinte abordagem: Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos, para nos exortar a lhe servirmos de pai. Olha que interessante. Essas crianças abandonadas, quem são elas? Por que estão assim soltas ao léu? Sabe, a criança, ela tem sonhos e desejos, tem vontade aí de ter um pai igual aos as outras crianças, que veste bem, que tem um tênis, que almoça, que vai para a escola. Eles não têm. Dormem nas ruas, vivem em penúria. Às vezes é órfão de pais vivos. E então, sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje. Por que esse mundo de prova e expiação é um mundo de dor? Isso aí nós já sabemos. Que a humanidade, o grosso da humanidade ainda, carrega consigo orgulho e egoísmo, muita vaidade, muito interesse pessoal, muito apego. Quantas desordens acontecem por apegos? Quantas coisas, guerras inclusive, por apego, por desejo, por ganâncias. É um mundo ainda muito materializado. Nós estamos partindo para um mundo melhor. Mas esse mundo melhor, ele só vai se apresentar quando nós melhorarmos. O mundo é a casa o mundo é a morada dos seus habitantes, é a nossa casa. A nossa casa só vai estar em ordem quando a gente tomar as providências. Nós somos herdeiros de nós mesmos e a gente vive assim, sabe? Nesse mundo de provas e de expiações, entre o que precisamos para nos sobrevivermos, né? O necessário, né? Precisamos lutar pelo necessário. E a gente tem que cuidar do interesse da alma, que muito pouco, mas muito diminuto, essa sociedade que pensa no dia de amanhã, espiritualmente falando. As pessoas pensam muito no dia de amanhã em amontoar coisas para se garantirem futuramente. Ou quando envelhecer, ou por qualquer circunstância, a pessoa quer ter muito, quer ter mais. Quer ser destacado pelo tanto que tem, pelas coisas que possui. E essa coisa gera uma cegueira. A gente começa a ver só a gente. Começamos a nos enxergar. Está aí talvez o maior erro. Porque uma coisa é a gente pensar que a gente está sozinho no mundo, quando não estamos. Vivemos em sociedade. Nós fazemos parte da sociedade. A sociedade faz parte de nós. Se a sociedade vai bem, que bom, maravilhoso. Mérito para a sociedade. Mas se a sociedade vai mal, nós temos uma culpa nisso. Precisamos fazer a nossa parte. Então, às vezes, a gente vê assim, andando pela rua, coisas assustadoras. Nas praças, crianças, chafurdada nos vícios, cheirando cola.
pequenos furtos, prostituição. Às vezes a gente vê e parece que isso é de um outro mundo, que isso não tem nada a ver com a nossa realidade, porque eu estou dentro do meu carrão, estou indo para minha casona, me fartar numa mesa, não é? Então aquele outro mundo lá parece que não me diz respeito. Será, né? A gente precisa pensar um pouquinho a respeito. Primeiro precisamos conhecer a nós mesmos. Precisamos saber de onde viemos, da nossa origem. Mas será que a gente foi só, puf, e caiu aqui no mundo? E estamos nesse mundo somente para fazer peso no mundo e tirar vantagem do mundo? Devemos ao mundo também. E esses outros, como surgiram? Essas crianças que estão abandonadas, isoladas, na sua fragilidade, sujeita aos intempéries da vida. Que coisa, né? Estava olhando em o livro Os Mensageiros, lição 7. A queda de Otávio. Eu vou relatar aqui alguns dados, né? Mas eu estou deixando a referência. Capítulo 7 do livro Os Mensageiros, intitulado A Queda de Otávio. Naturalmente endividado, precisando de oportunidade numa nova existência, se comprometeu em aqui chegando, receber por sua vez 6 entidades que muito lhe haviam ajudado, mesmo em nosso lar, e que a eles ele devia muito, e que iria recebê-los nessa encarnação, até mesmo como parte do seu resgate. Viria dotado de faculdade mediúnica. Seria um médium fantástico. Poderia, então, através da sua resignação, desapego, desinteresses particulares, e construindo a amizade que deveria ter sido desenvolvida em uma outra existência, e construir o amor agora, que deveria ter sido construído lá. Então a gente vem para desconstruir os erros e construir agora o triunfo, os acertos. E Otávio, então, seria um médium fantástico, mas endividado, com muita continha para pagar. E uma das prestações, suave inclusive, seria receber essas 6 entidades e ampará-las e conduzi-las ao bom caminho. Viria então com a tarefa mediúnica de muito fazer pela caridade. Mãe espírita, família espírita. Sua mãe, inclusive, o aconselhava muito com relação à vida futura, mas ficou órfão aos 10 anos. Em um tempo pouco mais, seu pai casa com uma senhora que já tinha 5 filhos. E mais tarde, seu pai, tem um filho com a nova esposa. Sabe quanto que dá? 5 mais 1? 6. 6 entidades. Que já estava lá na mão dele, dentro das mãos dele. Para ele cuidar. Olha, ele não precisou sair na rua procurando. Não estava assim aquela coisa difícil, hoje eu não posso, como é que é, não dá certo, será se eu faço? Eu sou uma pessoa solteira. A sua madrasta gostava dele. E ajudou ele muito, mas ele tinha assim, um ar de superioridade, ele não aceitava muito bem aquela madrasta, sabe? Parece que os anjos da guarda dele, né, não combinavam muito com dela. Ela não, resignada, gente boa demais. E então seu pai desencarna. Olha,
Agora são 6 órfãos. Na sua casa. Não era lá fora, não era lá longe. Era só olhar dentro de casa, ver que dar uma olhadinha na despensa para ver a comida que tinha, os recursos que entravam, o mantenedor da casa havia desencarnado, agora tinha uma viúva com 6 filhos, era uma luta muito grande para ela. E ele, homem, que tinha ali dentro do lar, então, um suporte. Alguém que fazia comida, que lavava, que passava, que organizava a sua vida. Ele só precisava fazer a parte dele e amparar essas crianças, que era compromisso dele. Talvez dela também, mas ele tinha esse compromisso de assistir a estes. Ah, mas ele não quis. Ele não quis. Ela até implorou, pelejou. Me ajuda, pelo amor de Deus, não me deixa sozinha. Viúva, 6 filhos. Mas ele não ouviu. Começou então a mediunidade dele a aflorar e ele começou assim a ter assim esses insights mediúnicos, visões, etc. Ouvia, via e a coisa começou a ficar mais ostensiva. Ele vai a um médico. E esse médico, nessa existência, não estava previsto o casamento para ele, para não atrapalhar ele, né, no desenvolvimento aí da sua tarefa. Então esse... Ai, Otávio. Vai ao médico que receita a ele experiências sexuais. Ele gostou. E começou então assim a vulgarizar essa sublime função. E acabou então atraindo para ele uma mulher que junto dela uma entidade muito atrasada reencarnou então através dessa união. O que já estava para ele difícil, agora ele tinha um filho problema. Isso foi relatado lá no mundo espiritual, antes ainda deles fazerem a viagem, os tarefeiros, né, os mensageiros. Então ele faliu, ele não quis a mediunidade. Era prometido para ele, foi prometido para ele que iria iniciar assim simples, mas que a espiritualidade iria, a seu tempo, facilitar as coisas para ele, o provimento da sua tarefa mediúnica. Nós estamos puxando esse assunto aqui para a gente entender quem são essas crianças que estão aí na rua, os sinaleiros, órfãos de pais vivos. Que coisa! Quem são elas e por que a vemos? Por que conseguimos enxergá-las? Porque são invisíveis. A maioria não consegue enxergá-las. Consegue enxergá-las pivetes. Consegue enxergá-las menino de rua. Mas não viu o filho abandonado. Não viu o filho desprezado. Não é? Então, por isso nós buscamos esse caso aí de Otávio. E sabemos que a lei divina, ela dispõe de mecanismos divinos para trazer para a convivência aquelas pessoas que temos necessidades. Se não agradamos a todos, e aliás prejudicamos a muitos, muitas pessoas não encontrou assim em nós não encontrou neles recursos para nos perdoar. Mesmo se nos perdoasse, isso não nos santificaria. Mas continua então como os nossos inimigos. No mundo espiritual, reencarnamos por nossa vez, os nossos inimigos, a quem prejudicamos na outra existência, ficaram lá. Outros até reencarnaram. Sabe quando a gente está aqui, que você vê uma pessoa e já, só de ver já não gostou? Será se é por acaso? Como é que a gente olha para uma coisa, uma pessoa e não gosta? Ué, houve ali uma comunicação emocional. Os dois emocionais se comunicaram. Parece que uma ressonância do passado, um eco do passado, veio assim, aflorou naquele momento. Só de olhar não gostei do sorriso.
não gostei disso, não gostei daquilo. Será se essa imperfeição, esse problema, está naquele que não gostamos ou está aqui, interno, em nós, que deixa a gente ver assim o lado negativo? E pensamos que a coisa negativa é o outro, está no outro, e na verdade está em nós. É muito importante a gente ver que essas crianças que estão aí são filhas de Deus também. E olha o aviso desse espírito amigo, ele vem dizendo que Deus permite que haja órfãos. Isso para nos estimular a ser pais dessas crianças. A gente vê nas escolinhas de evangelização o carinho que as crianças têm com as tias. Tem muitas delas que vão lá, não é nem para ser evangelizada pela mente da criança, ela vai para dar um abraço na tia. A tia passa a mão no cabelo, sabe? Faz um carinho. São tão carentes. Então elas vão para a evangelização para buscar assim alimento para a alma. Sabe aquele colo materno da evangelizadora ou do evangelizador? Aquele sorriso, aquela compreensão. O convívio, aquele convívio social. Porque na rua não tem convívio social. Estão à margens, então é um convívio marginal. Estão fora, ninguém inclui. Todos evitam, fogem. E a criança sente, lá dentro, a frieza do descaso. E precisamos pensar. E precisamos pensar muito a esse respeito. Esse livro Ação e Reação, na lição 16, conta o caso do senhor Adelino. É um espírita de uma mediunidade incrível, uma capacidade, assim, um desapego, um trabalhador do bem, que cuida dos interesses dos outros, esquecendo até dele mesmo. Em uma visita que recebeu da equipe, a equipe ficou, inclusive, assim, encantada com o carinho que todos tinham por ele, inclusive espíritos desencarnados, que vieram ao encontro da equipe pedindo ajuda para esse Adelino. O Adelino apresentava, apesar de tudo isso, na sua pele, umas inflamações. E isso queimava como fogo selvagem. Nesse dia ele estava até um pouco triste no dia da visita, né? É um convite para a gente ler essa obra Ação e Reação, que fala muito sobre essa situação, esses pequenos que se nos apresentam em situações adversas. E então, um espírito chegou e falou assim, olha, eu vim pedir, um espírito desencarnado, procura a equipe e fala, olha, eu vim pedir em favor do nosso Adelino. Ele pensa mais nos outros do que nele. Inclusive, minha mãezinha, encarnada, em necessidade absoluta, e não sabendo o que fazer, eu o procurei em espírito e pedi a ele que socorresse a minha mãe. Ele sentiu assim, sabe, o recado, não me viu, mas ele entendeu e encaminhou-se até lá e proveu minha mãe. E ele está enfermo. Eu rogo em favor da saúde dele. E os espíritos falaram, olha, engraçado, né? Esse Adelino é tão simpático aos olhos de todos, e inclusive aos nossos olhos. E prometeu que faria alguma coisa a respeito. Aí, terminada a reunião, esse Adelino vai para a casa dele e a equipe acompanha. Chega lá, ele é recebido pela mãe. E a equipe está por ali sondando.
Descobre então que na casa dele, na sua residência, ele tinha uma filhinha, Marisa, que ele a amava. Foi lá no berço dela, onde ela dormia, e carinhosamente, né, despediu. Depois foi a um outro quarto, onde tinha 2 crianças que ele adotava. Mas a esposa dele o havia abandonado, então ele era um pai e mãe, né? A mãe dele ajudava, não, dava uma força. Mas a esposa o abandonara. E ele ficou sozinho, cuidando agora de 3 crianças, com a ajuda também da mãe. Essas 2 crianças, pretinhas, a filha legítima e a mamãe e ele ali viviam. Ele com essa enfermidade. E aí a equipe, em estudo, falou: olha, nós vamos interceder para a saúde dele. Mas ele não está sofrendo assim acidentalmente, não. Ele é um devedor. Devedor, olha, vê bem, hein? Um médium espírita que olhava mais para os outros do que para ele. Era um espírito endividado, que estava ali com aquela enfermidade que tinha um porquê daquilo ali. Aí foi contar a história dele. Em existência passada, seu pai casa com uma moça nova. E ele já, rapazinho, começa a ser o objeto do desejo da sua madrasta, que o seduz. A princípio ele até tentou resistir, mas depois ela armava tantas armadilhas para ele, que ele acabou caindo e apaixonando por ela, e começou a ter ciúme dela com o pai. E eles eram ricos. Ter ciúme dela com o pai a tal ponto de que ele quis a morte do pai. Com 2 escravos, ele contrata esses 2 escravos para assassinar o pai, para ficar com a esposa do pai. Esses contratados, então, entram no aposento do pai e botam fogo nele. Ele morreu queimado. Engraçado, né? O camarada bota fogo no pai, o pai morre queimado, gritando. Na própria existência, esse filho que botou fogo no pai vem com a pele pegando fogo. Engraçado, será o porquê dessas coisas? Então ele pediu a Deus muito uma nova oportunidade para reencarnar e se redimir. E Deus deu essa oportunidade para ele. Deus deu essa oportunidade para ele. A sua esposa o abandonou. A sua mulher do passado, que era a madrasta, reencarna agora como Marisa, sua filha querida, adorada. Os 2 escravos que assassinaram o pai queimando-o, eram hoje os seus 2 filhos adotivos, Mário e Raul, as 2 criancinhas, que ele agora estava cuidando, assumiu a paternidade. Aí o Evangelho diz assim: meus irmãos, amai os órfãos. Não sabeis o quanto é triste ser abandonado, desprezado, e Deus permite para despertar em nós a vontade de ser pai deles, pai dos sem pais. E então, de repente, ele ouve choro lá fora. Alguém deixa uma criança e desaparece. E ele pega essa criança e vem com ela com muita alegria, chamando de meu filho. Agora já era o 4. 2 adotivo, a sua filha legítima, e agora mais um 3º filho. Era o pai dele,
e com seus comparsa ele matou incendiando-o. Esse então era uma missão de resgate. As coisas vieram assim, foram assim, vindo a ele. Deus dispõe de recursos para trazer ao nosso convívio as pessoas que precisam de conviver conosco. Então, quem são essas crianças que as vemos? Porque são invisíveis. Mas se vemos, alguma coisa nos mostrou. Que momento é esse? Momento ímpar. Momento de recomeçar. A gente recomeça todo dia. A gente ressignifica a nossa vida a cada momento, a cada atitude. Olha que momentos maravilhosos. Podemos fazer alguma coisa. Uma profissão assim tão bendita chama pai auxiliar e mãe auxiliar. Não é só dar um dinheiro para o menino que está na rua. O Evangelho nos ensina a encontrar a sua realidade. Ir lá no seu lar e ver o que está acontecendo, o que está faltando, quem são, por que são, o que aconteceu que está tudo desse jeito. Certa feita, convidado por uma psicóloga, fomos a uma casa de acolhimento às meninas em situação de rua e fiquei sabendo que muitas mães expulsam filhas de 8, 10 anos com ciúme do marido que bebe e que está interessado agora na filha, não é mais só na mulher. Então a mãe toca a filha de casa para não ser uma concorrente. E a filha vai para a rua sem, não tem lar, não tem amigo, não tem nada, encontra com os meninos aí que também estão na mesma situação, formam uma equipezinha e estão ali. Então há muitos órfãos de pais vivos. Há muitas pessoas que estão tomando, assim, deliberações, atitudes precipitadas, impensadas, criminosas. Você imaginou uma mãe, mesmo que alcoólatra, convive com um alcoólatra e tem uma criança em casa. Menina de 10 anos é criança. Não pode nem ser vista como mulher. Ainda não é o momento de ser mulher. É só uma criança. Mas quem as vê como criança, filhinha e criancinha, são os pais, que nesse momento estão assim perturbados. Então é preciso a gente ir para encontrar. A gente acha um jeito de encontrar isso. Ah, como acha? Acha sim. Aí a gente vai e nos inteiramos da realidade. E vamos ser pai auxiliar. Às vezes o filho está para a rua porque o pai não sabe, não tem controle, precisa trabalhar, e a criança desapareceu, e como é que faz, como é que não faz. Uma hora ele volta, ele já saiu e voltou, então ele saiu de novo, vai voltar de novo. Então a gente vai saber por que o pai não está trabalhando. Porque toda mãe tem um sonho de fazer do seu filho um homem de bem. Desde mocinha, desde pequenininha, desde criança, ela já pegava uma boneca, o filhinho. E essa maternidade inicia antes mesmo do nascimento. A gente já viu aí nas obras espíritas, recheada de tantos casos de reencarnação, de resgate. A mãe do André Luiz, por exemplo, vinha para resgatar o ex-marido que estava no umbral, com 2 amantes da época de encarnados. Então a menina já brinca com a boneca, embalando os sonhos da maternidade. Mas alguma coisa no meio do caminho dá certo, deu errado. Acreditou na pessoa errada, ficou grávida sozinha, criou sozinha, e agora? O que fazer? Não tem pai. É órfão de pai vivo. E muitos desses órfãos, desses meninos que estão em situação de rua, em situação de risco, são filhos de pais... Não vou nem falar, né? Esses pais que têm tudo em casa, mas que saem para aliciar as garotinhas nos colégios, nas ruas, por aí, fazendo promessinhas, conquistando a sua filha da próxima encarnação. Então, meus irmãos, quem são essas crianças? O Bezerra de Menezes fala que enquanto a dor estiver atuando, um descalço, um desnudo, um desabrigado,
Aonde a dor estiver perturbando a angústia, isso a gente viu e não aceitou, não nos diz respeito, não nos dispomos a voluntário dessa causa, esperaremos em vão por um mundo melhor. E nós vamos entender que esse mundo melhor é um mundo íntimo. Porque o mundo pode estar se acabando e eu posso estar vivendo aqui uma paz. Mas o mundo pode estar em paz e eu estar vivendo um inferno, um fogo. Adelino estava hoje redimindo, buscando, acreditando, e o seu compromisso com a causa facilitou a sua vida. A sua enfermidade foi diminuída para que ele pudesse levar adiante. Mas fica para nós quem são essas crianças e por que assim estão. Qual é a minha parte nisso? Você já imaginou, de repente, a gente estar assim, vendo um jovem se formando, e a gente lembrar que se a gente não tivesse passado, não tivesse encontrado com ele em determinada época, hoje ele não estaria do jeito que está, comemorando. É um homem de bem. Recebeu aula de evangelização. Ele também tem lá suas feridas internas. Mas agora, através da luz da evangelização, ele já tem um norte. Ele recebeu o carinho da tia. Ele recebeu a paternidade alheia. A paternidade do coração. Então, às vezes a gente adota, trazendo para a nossa casa. Às vezes a gente adota o filho lá na casa dele. A gente não tira o filho da mãe e nem do pai. A gente passa a ser um pai auxiliar, auxiliando aos pais. Não está estudando por quê? Não está trabalhando o Senhor por quê? A senhora, qual a habilidade que a senhora tem? A gente pode fazer muita coisa. Às vezes a gente não dá conta de fazer, eu mesmo fazer, mas eu tenho um amigo que pode fazer. Eu tenho um amigo que tem uma empresa que eu posso pedir uma colocação para esse pai de família que está passando situação difícil. É um jeito de eu fazer com que aquele pai tenha colo, que aquele pai tenha, assim, serenidade para dar carinho, a mãe ter o que cozinhar, o que fazer para essas crianças. Finalizando, que o nosso tempo está terminando, eu me lembro ainda de uma época que um jornalista se emocionou entrevistando 2 senhoras no viaduto do Ceasa, aqui em Goiânia. Na oportunidade eu perguntei para ele, que eu fiquei curioso, por que a voz dele ficou embargada de repente. Ele me falou que no barracão de lona daquelas 2 senhoras, não tinha o que comer, não tinha nada. Era uma mulher com 4 filhos sem marido e a outra com 4 filhos e sem marido também. As crianças não estavam lá. E aí eu perguntei para ela como que eram as coisas e como é que estava, e ela toda assim esperançosa, com um sorriso e tal, né? E nisso chega alguém levando um quilo de feijão. E aí eu tomei uma iniciativa de descontrair o ambiente e falei para ela, né? O ambiente não estava assim pesado, não. Eu estou usando o termo descontrair assim para a gente ser assim um pouco mais amistoso, né? Eu falei para ela assim, então agora as crianças vão ter um almoço, né? Legal, né? Aí ela falou assim, não. Durante o dia as crianças se intertem por aí. Elas passam aí nos bares, elas tomam o resto de refrigerante que alguém deixou na garrafa, às vezes alguém dá um salgado para o filho, ou às vezes até deixa um resto de salgado que a pessoa não comeu, eles vão lá e eles se tapeiam e passa o dia. Mas à noite, eu vou fazer isso aqui à noite para os meninos, porque é muito triste de noite ver o menino reclamando que está com fome. Eu tenho 4, então eles ficam reclamando que está com fome. Você viu que o espaço aqui é muito pequeno. Nós 5 dormimos aqui dentro. É muito difícil. E nisso chega a outra mãe do outro barracão.
E aquela mãe falou assim, olha, hoje eu ganhei 1 quilo de feijão para nós. Agora você imagina, uma mulher com 4 filhos ganha 1 quilo de feijão, ainda vai dividir 1 quilo de feijão com a outra mulher que também tem 4 filhos. Imaginou assim a multiplicação do feijão? 1 quilo vai dar para as duas, vai ter que alimentar os 8 filhos. E amanhã como é que vai ser? O egoísmo seria assim, não, eu ganhei, esse aqui é meu. Pede por aí para você conseguir o seu. Não. Eu acredito que um dia essas mães estarão assim, conversando uma com a outra, em um momento futuro, lembrando do barraco de lona e do quilo de feijão. E com muita honra e com muito orgulho, esse desapego, essa coisa, essa humildade. Saber que aquelas crianças não estão abandonadas, está faltando alguma coisa, mas não estão abandonadas. Ali tem uma mãe cuidando. Então, quem são essas crianças? Ali tinha 8. O que a gente não poderia fazer por essas crianças? Porque uma coisa, se você for pegar R$1 milhão e sair distribuindo com todo mundo, no outro dia está todo mundo com fome de novo. Mas se cada um procurar, assim, uma família e ser, assim, um suporte, a tábua de salvação daquela família, fazer com que aquele pai volte a trabalhar e buscar a dignidade. Aquela mãe volte, então, a ter, assim, o seu papel, as suas esperanças, assim, ela vai acendendo as esperanças novamente, sabe? Aquela chaminha que foi diminuindo e de repente ela começa a ser alimentada de novo. Agora a gente tem um amigo e esse amigo vai nos ajudar. E a gente não precisa de ter medo de ter um amigo que precisa de nós, porque Deus não nos colocou por acaso junto dessa pessoa que precisa. Meus irmãos, fica então aí para a nossa meditação acerca dessas outras crianças, dos órfãos, dos desprezados, dos ignorados, dos invisíveis. Que Deus nos dê olhos de ver, mãos para abrigar, que possamos abrir os olhos da caridade, a boca da caridade, as mãos da caridade, o tempo da caridade. Que sejamos, então, uma extensão da vontade de Deus, da determinação de Deus, para que os recursos divinos cheguem ao seu destino. Muita paz a todos, eu agradeço muito a oportunidade, o convite da Meire. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz.